O objetivo desta aula é ensinar algo que parece muito simples, muito fácil, mas muita gente não consegue fazer, pelo menos da forma adequada, do jeito que tem de ser. Vocês não podem jamais negligenciar, ou seja, fazer pouco caso disso aqui, ó, dos textos motivadores da prova. Isso é o básico. Pensem comigo. Quem elaborou a proposta de redação teve o cuidado de fazer uma seleção de textos relacionados com o tema. Mas isso não é só para você ler. Isso é para você juntar as partes como se fossem partes de um quebra-cabeças para que você entenda a ideia do tema como um todo. Que às vezes apenas a frase ela pode levar a muitos caminhos e os textos motivadores eles vão te levar para um caminho mais estreito, justamente aquela ideia central que eles querem que você trabalhe. Por exemplo, aqui nós vamos encontrar o comando do tema, a frase temática, ela é no cantinho, que diz o seguinte: perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então aqui está falando sobre envelhecimento, sobre pessoas idosas. Tá. Mas existe uma palavrinha aqui que está mudando significativamente a abordagem, que vai mudar significativamente a abordagem do tema, que são essas perspectivas. Essas perspectivas aqui significam o seguinte: com a população brasileira agora envelhecendo, o que se pode esperar? Quais são as perspectivas? O que você acha que vai acontecer? É isso que eles estão pedindo. Professor, mas como que os textos motivadores podem me ajudar nessa tarefa? Nós não vamos ler os textos motivadores todos, isso aí vai ficar por sua conta, porque o meu objetivo aqui não é te guiar nessa leitura. Não. Aqui eu quero que você entenda o que cada texto motivador entrega para você na hora da prova em termos assim de básico, essencial. Por exemplo, este primeiro, olha só. Este primeiro aqui, ele entrega essa informação. De 2010, do ano de 2010 até o ano de 2022, nós tivemos no Brasil um aumento de 57% de idosos. Ok? Pessoas acima de 65 anos. Quem fez essa pesquisa foi o Censo Demográfico. Então aqui, os indivíduos que fizeram este tema, eles pensaram o seguinte: vamos mostrar para os candidatos algo essencial. A sociedade brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado. Então, te ajudando, te passando essa informação para te ajudar. Olha aqui embaixo. Evidenciam franco envelhecimento da população brasileira. Ou seja, franco envelhecimento está acontecendo de maneira acelerada. Beleza. Então, já sabemos o que esse primeiro texto aqui tem a nos oferecer. Vamos para o segundo. Vai ser rápido assim. Olha esse segundo. Um movimento na internet se mostrou contrário a esse pictograma aqui, a essa figura que representa ou representava em alguns lugares a vaga para idosos, o banheiro para idosos. As pessoas acharam que isso já não está mais retratando o idoso atual, muito mais altivo, de postura muito mais ereta. Olha aqui, e propuseram este pictograma novo. O cara normal, mas escrito na frente 60 mais.
nós vamos encontrar cara de 60, 65, 70 anos muito bem, de saúde, ativo. Tá, então aqui está mostrando algo positivo, sim. Observem, a abordagem deste texto 2 é positiva, tanto quanto a abordagem deste texto 1 também é positiva. Isso é muito importante você guardar. São duas abordagens positivas, ou seja, a perspectiva aqui que se olha o envelhecimento da população é uma perspectiva positiva. Aqui também é uma perspectiva positiva. E aqui também é uma perspectiva positiva. Por quê? Está falando aqui que a velhice não é um tempo apenas de você se sentir... não é um tempo para você se sentir uma pessoa derrotada, e sim um tempo em que tudo pode acontecer ainda. É uma visão positiva. E foi citado aqui, foram citadas duas personalidades conhecidas no Brasil. Rita Lee, uma cantora que já morreu, mas ela morreu já idosa, e a atriz Fernanda Montenegro, 95 anos. As duas estão dizendo que a idade mais avançada não tem problema. É possível construir também. Então, uma visão positiva do envelhecimento da população. Do lado de cá, nós encontramos o texto 4 com uma visão negativa. Por quê? Porque aqui está mostrando que o velho ativo, saudável e com recursos pressiona o velho inativo, doente e pobre. Então nós temos o velho ativo e o velho inativo. O velho ativo, ele, como regra, dispõe de recursos financeiros. Uma família presente, ele pode frequentar academia, ele tem uma nutricionista, ele tem um plano de saúde, ele vive uma vida melhor, ele viaja, ele tem dinheiro para gastar. Aqui, o velho inativo, como regra, ele acaba ficando doente mais rápido, ele é pobre. Poxa, professor, o Brasil, então, é um país dividido entre classes sociais de uma forma mais genérica, pobres e ricos. Então tem o velho pobre, tem o velho rico. Isso. E aí eu vou falar dos dois na minha redação. Claro, preste atenção nisso. Aqui está mostrando que o dinheiro que o idoso ganha, ele não é só dele. Muitas vezes ele precisa ajudar nas despesas, não só as despesas dele, mas as despesas da casa onde ele mora. 34% ajudam, 38% ajudam de forma assim mais significativa e 28% ajudam exclusivamente. Muitas famílias são, 28% dos idosos ajudam com exclusividade, ajudam não, bancam as despesas da casa sozinhos. Aqui, ó, 28% sustentam a casa sozinhos. Então, aqui, gente, você não precisa entender muito dos números, mas o que você tem que tirar da lição aqui, da informação, é que o dinheiro que eles ganham precisa ser ainda dividido com outras pessoas. Isso é positivo ou negativo? Que nós vimos no texto 4. Negativo. Negativo. Ó. Perspectiva negativa. Ok? Vamos para o texto 5. Aqui fala da dona Maria Rita. Ela era vista, pessoal, como um móvel velho. Vista como algo assim que já não tem mais utilidade. Isolada. Sozinha. Perspectiva negativa. Olha isso. Perspectiva negativa. E aqui embaixo, quem tem direito a viver mais, ou seja, a envelhecer? Bom, quem tem dinheiro.
O texto está falando sobre isso. Cita um documentário. Ah, mas se eu quiser citar esse documentário, eu posso? Em tese, você pode, mas você tem que escolher muito bem qual informação do texto motivador você quer realmente levar para a sua prova. Você tem que saber escolher isso. Tem que saber escolher isso. Eu, por exemplo, acabei escolhendo essa informação aqui dos 57,4% de aumento da população idosa no Brasil. Porque isso sinalizou assim para algo fundamental. Ô professor, mas e aí, esses textos motivadores? Preste atenção. Olha como é que eles estão divididos. Um positivo, texto 1. Texto 2 positivo, texto 3 positivo. Texto 4 negativo, texto 5 negativo, texto 6 negativo. A prova está dividida. 50% uma perspectiva positiva, 50% uma perspectiva negativa. Eles fizeram questão de te mostrar o seguinte: olha, a gente quer que você desenvolva sua redação mostrando a realidade do Brasil, que é um país dividido, é um país de classes, é um país de desigualdades, e essas desigualdades não poupam os idosos, obviamente. Então nós vamos encontrar idosos que estão indo muito bem, que estão tendo um envelhecimento adequado, digno. Aqui mesmo nós vimos essas informações todas positivas. Se eles estão vivendo mais, se a população está envelhecendo, é porque o idoso está tendo mais saúde, está tendo mais atendimento médico, está se alimentando melhor, as políticas públicas para eles são mais eficientes, embora tenham também as suas limitações. Aqui, a sociedade preocupada, não vendo mais esse pictograma aí da bengala como algo que retrate a sociedade brasileira, e ali, no finalzinho, mostrando Rita Lee e Fernanda Montenegro como exemplos de idosos que estão envelhecendo bem. Do lado de cá, o velho pobre, inativo, doente, o dinheiro dele, que às vezes fica muito pouco no seu bolso, porque tem que ajudar a bancar ou bancar sozinho despesas da casa, com outras pessoas, naturalmente, netos, filhos. Aqui o texto 5, a dona Maria Rita, é só um exemplo de idoso que ficou jogado, esquecido, e aqui mostrando que quem tem mais direito de viver por mais tempo, tem mais direito entre aspas, são aqueles que têm mais poder aquisitivo. É isso. Mas e aí, o que eu faço? O que você faz agora é pensar o seguinte: tá, o que esse tema quer de mim? Junto com esses textos motivadores. Ele quer que eu fale que eles estão vivendo mais e que eu aponte as perspectivas para esse envelhecimento da sociedade brasileira. Quais são as perspectivas? Já que está envelhecendo, o que se pode esperar? É isso. Mas como é que eu faço? Pense. Por que estão envelhecendo mais? Porque a sociedade está conseguindo oferecer mais atendimento médico, tem mais remédio com menos problemas, com menos efeitos colaterais, são remédios mais eficientes, tratamentos mais eficientes. Então, existem, vamos colocar assim, existem elementos que foram ajustados, que estão sendo ajustados e que estão promovendo a longevidade de mais pessoas. Mas como é que eu retrato isso? Tem diversas formas de você retratar. Eu escolhi uma. Olha só. Olha essa frase inicial aqui. Como que eu fiz? Eu observei que a estatística de 57,4% de aumento, ela se deu entre 2010 e 2022. Então, eu sei que nos últimos 20 anos é que esse aumento da quantidade de idosos se deu de forma mais acelerada no Brasil. Então, eu citei isso. Isso é
é uma ideia que você chega só de pensar. Você não precisa decorar nada. Olha, nas 2 primeiras décadas do século XXI, os avanços nas áreas da medicina, da nutrição e da farmacologia, associados a boas políticas públicas de acesso à saúde, ampliaram a expectativa de vida dos seres humanos na maioria dos países. Olha que frase bem feita. Isso é repertório. Isso aqui nós estamos apresentando fatos comprováveis. Também está lá na cartilha, ou nas cartilhas do INEP. Os fatos comprováveis, eles são informações importantes para você trabalhar na sua redação. Porque qualquer um que lê aqui sabe que isso é verdade. Fatos comprováveis. É só você ler. Nós vamos ter aulas para isso, em que eu vou mostrar para vocês as estratégias argumentativas, frases de autores conhecidos, dados estatísticos, pequenas narrativas, fatos comprováveis, alusões históricas. São estratégias argumentativas, fatos comprováveis. Então, eu estou utilizando aqui, está contando como repertório. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na pontuação. Quando eu tenho uma informação de tempo no início da frase, eu tenho que colocar uma vírgula no final. Aqui, tempo, ó. Nas 2 primeiras décadas do século XXI, quando? Né? Isso aqui é um quando. Então eu coloco vírgula no final. Aí eu pensei, o que está avançando, o que está melhorando e que ajuda o idoso? Aqui. Os avanços nas áreas da medicina, óbvio, da nutrição e da farmacologia, remédios, associados a boas políticas públicas de acesso à saúde. Então nós estamos acertando algumas políticas públicas, embora não estejam perfeitas ainda. Então, essas medidas ampliaram a expectativa de vida dos seres humanos na maioria dos países. Professor, mas você colocou na maioria dos países, está pedindo para falar do Brasil? Sim, eu sei. Só que nós vamos trazer para o Brasil. Eu não posso deixar de considerar que esse fenômeno ele está acontecendo no mundo todo. É um fenômeno mundial. Só que existem exceções. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Ampliaram a expectativa de vida dos seres humanos na maioria dos países. É um fato comprovável. Eu sei que não é de todos. Não todos. Entenderam? Beleza, professor. Vamos trazer para o Brasil agora? No Brasil, esse fenômeno foi documentado por uma pesquisa do Censo Demográfico. Estão lembrados? Onde é que está escrito Censo Demográfico? Aqui. Eu sei da pesquisa, vou citá-lo. Censo Demográfico. É ele aqui. A pesquisa do Censo Demográfico. Vou pegar esses números e trazer para cá. Não vou copiar a frase. Não vou. No Brasil, esse fenômeno está fazendo referência ao envelhecimento. No Brasil, esse fenômeno foi documentado por uma pesquisa do Censo Demográfico, a qual, ao meu articulador aí, pronome relativo, por uma pesquisa feita pelo Censo Demográfico, a qual revelou um crescimento de 57,4% da faixa etária acima dos 65 anos no período entre 2010 e 2022. Olha aí. Coloquei. A informação está aí. Mas você copiou. Eu peguei a informação do censo. Essa informação ela não é de propriedade da prova. A prova também pesquisou e trouxe aqui para os textos motivadores. Ô professor, mas isso não conta como... Deixa eu trazer vocês para cá. Ô professor, mas isso não conta como repertório sociocultural. Eu concordo com você. Não conta como repertório sociocultural. Está escrito nos manuais. Repertório sociocultural é tudo aquilo que não está nos textos motivadores. Eu concordo com você. Mas isso não é motivo para você não usar.
É isso que você tem que entender. Redações nota 1000, que estão lá nos manuais de redação do INEP, utilizam informações dos textos motivadores. Pouquinho, mas de forma estratégica. Porque se eu já coloquei informação aqui na minha redação, se eu já tenho aqui repertório suficiente, por que eu não posso trazer da prova um dado estatístico tão importante que fala que a população brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado e nessa proporção aqui que o censo mostrou? Isso para mim era fundamental. Eu não trouxe essa informação para cá porque eu estou sem cartucho argumentativo, sem cartucho de informação. Não, é porque realmente era importante. Isso a gente tem que observar. Então pode mesmo, professor, nós vamos ver redações nota 1000 do INEP nos manuais que pegaram dados estatísticos, ideias que estavam lá, mas não copiaram as frases. Aí é que está o segredinho, né? Agora, se você começa a utilizar muito também do que está nos textos motivadores, não funciona. É usar um dado desse aqui, por exemplo, e acabou. Eu não uso mais. Tá bom? Fechou? Mas ele foi muito importante para mim aqui, por isso que eu o utilizei. Voltando. Então, mostrou que os avanços estão permitindo maior longevidade no mundo todo, trouxe para o Brasil. Eu estou falando do envelhecimento da população brasileira, está faltando a palavra perspectivas. Eu tenho que trazer essa palavra para cá e eu não posso nem arranjar um sinônimo para ela. Eu tenho que pegar essa palavra e trazer para cá. Cadê ela, professor? Vamos ver. Essa mudança, com a mudança do envelhecimento da população nesse ritmo de 57,4%. Essa mudança aponta, aqui meu conector, tá vendo que eu estou destacando? Essa mudança aponta para duas principais perspectivas. Quais são elas? Uma positiva, olha só. Então, essa mudança aponta para duas principais perspectivas a serem abordadas. O aumento da qualidade de vida da população idosa, perspectiva positiva. E a limitação dessa conquista aos grupos com maior poder aquisitivo. Eu simplesmente estou colocando aqui o resultado da minha leitura dos textos motivadores junto com a frase temática. Olha só, eu estou colocando uma perspectiva positiva, tá? Vai melhorar, está melhorando cada vez mais a qualidade de vida deles, e uma negativa que os próprios textos motivadores mostraram que o idoso pobre, ele não envelhece bem. O idoso rico, ou que tem mais poder aquisitivo, precisa ser rico, ele envelhece de forma digna. É isso que eu trouxe para cá. Eu só pensei nisso porque os textos motivadores apontaram esse caminho. Todas as redações nota 1000 que aparecerem nos manuais vão apresentar essa leitura dos textos motivadores e do tema proposto, da frase temática. Porque é isso que os formuladores da prova queriam. E vai ser essa a expectativa da banca na hora de corrigir as redações. Eles vão querer encontrar isso. Que o candidato enxergou a realidade brasileira que apresenta aspectos positivos e negativos. Idosos com boas condições, idosos em péssimas condições ou condições ruins. Porque o Brasil é um país dividido e isso também se reflete na realidade dos idosos. Entenderam? Então, galera, próxima aula eu vou desenvolver D1 e D2. Porque fica a dúvida, mas como é que eu vou desenvolver um negócio positivo? É muito fácil. Nós vamos fazer um parágrafo aqui positivo, um
mostrando essas limitações, o negativo, e vamos apresentar a proposta de intervenção. Fechou? Forte abraço. Tchau, galera. Até a próxima aula.